Efésios, capítulo de número 5, versículos de número 21 a 33, a gente vai olhar para esse texto e ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por tua palavra inspirada e autoritativa, lâmpada para os nossos pés, nesse mundo caído em que nós vivemos a realidade da nossa vida. A minha oração é que o teu amor, a tua graça nos encontrem hoje por meio da tua palavra e que ela nos transforme, mude quem somos e arranque do nosso coração o nosso desejo e a nossa tentativa de poder autônomo e nos faça nos submeter ao Senhor, nos submetendo ao outro e servindo em amor. É assim que oramos, gratos em nome de Jesus. A nossa cultura, meus irmãos, o tempo em que vivemos, eles são obcecados pelo tema do poder. Nós vivemos em uma cultura em que o poder é algo sedutor. E hoje em dia, poder ele pode ser compreendido ou definido como uma espécie de empoderamento pessoal. Essa palavra tão forte, sobretudo nas discussões quando vamos conversar sobre a feminilidade, ela se tornou inclusive cada vez mais forte. Empoderamento pessoal tem a ver com essa capacidade de se colocar, de se encontrar a sua posição, a sua voz, o seu lugar de fala, de impor, de conquistar autonomia, de buscar a sua própria felicidade, custe o que custar. Essa é a ideia de poder que o mundo tem. Uma ideia em que nós estamos no controle e estamos prontos para realizar, capazes para impor, para trazer luz para nós, para a nossa autonomia, buscando a nossa própria felicidade. E essa ideia de poder, ela se revelou dessa forma, não apenas no século 21, mas ela aconteceu, como vimos domingo passado, desde Gênesis 3. Quando o homem e a mulher, então, dando ouvidos à voz da serpente, eles distorcem no seu coração aquilo que o Senhor Deus havia dito para eles. O pecado não começa, portanto, quando Eva pega o fruto, mas ele começa quando ela olha para ele e começa então a desejá-lo, a percebê-lo de forma diferente. Nós entendemos no domingo passado que o pecado não é uma prática apenas, não é uma atitude apenas, mas é um poder que se estabelece sobre nós e que nos conduz a práticas pecaminosas.
Foi desde então que eu e você começamos a ser seduzidos pela ideia de poder em que coloca o homem e a mulher no centro. Nós tiramos Deus, tiramos sua palavra, tiramos sua instrução e nós começamos a definir aquilo que era certo para nós. A nossa autonomia, o nosso controle. E essa visão, ela não penetrou apenas a nossa relação com Deus e a nossa relação com a sociedade, como a forma como a gente vive. Ela penetrou as esferas interpessoais das nossas relações e ela ultrapassou isso. Ela veio e penetrou, inclusive, nos nossos casamentos, naqueles relacionamentos mais íntimos que nós temos com a pessoa que amamos. Muitas pessoas que se casam, elas entram no matrimônio com a expectativa dessa autonomia, desse senso de empoderamento, com essa ideia de que eles, homem ou mulher, eles possuem um papel único, pessoal e exclusivo, em que as expectativas deles precisam ser realizadas. O homem tem suas expectativas, a mulher tem as suas expectativas, e cada um traz essa bagagem de expectativas autônoma para esse ambiente comum que agora deveria ser um ambiente de diversidade na unidade, e então vira um caos, porque essa expectativa, na maioria das vezes, não é concretizada, não é realizada. Eles entram buscando suas vontades, seus sonhos, seus desejos, mas quando percebem que isso não acontece como eles esperam, então o que acontece é guerra, é discussões, é conflitos. O parceiro, a mulher, o homem, o cônjuge, ele não é mais complementar. Ele não é mais aquele que olha para sua esposa e vê que nela existe algo que falta nele, como nós vimos. Da sua costela, da costela de Adão, Deus fez a mulher. E não é mais a mulher que olha para o homem e vê que nela há algo que complementa ele. Essa diversidade que, embora cada um na sua individualidade, serve para um propósito, uma imagem que se completa, uma complementariedade, como uma peça de um quebra-cabeça diferente que se encaixa a outro, mas que quando se encaixa, formam uma imagem, formam um desenho. Agora não há mais espaço para isso. Há espaço para discussões, para autojustificação, para guerras. O cônjuge vira o nosso inimigo. Desde Gênesis 3, nós estamos culpando o nosso companheiro, a nossa companheira. Foi a mulher que tu me deste. E ainda atribuímos responsabilidade a Deus nessa relação. E a mulher, por sua vez, no mesmo caminho, justificando suas ações, como Eva fez, dizendo que foi enganada pela serpente. E o ambiente que deveria ser de companheirismo, de complemento, de afeto, de nutrição de afetos, vira um ambiente de guerra. Tudo porque nós estamos seduzidos pelo poder da autonomia, de estarmos no controle. Mas Paulo mostra para mim e para você nesse texto, e o Evangelho nos mostra isso, que o verdadeiro poder não está em ter controle. O Evangelho de Jesus vai mostrar para a gente que na ideia da sociedade, poder é estar no controle, mas na ideia do reino de Deus, olhando para o Evangelho, existe uma subversão nesses valores. De acordo com o Evangelho, se você quer ser o primeiro, você precisa ser o último. Se você quer ser grande, você precisa ser pequeno. Se você quer, então, viver, você precisa estar disposto a morrer. Você quer convencer, então você vai ter que abrir mão dos seus argumentos, para que o outro possa expor sua opinião, e então você ser ouvido e dar voz a alguém. A matemática do reino é um pouco diferente da matemática que nós vivemos. E a gente então vai perceber que poder, à luz do Evangelho, não tem nada a ver com ter controle e ter essa autonomia. O poder que o Evangelho nos mostra é um poder diferente.
E quando a gente aplica isso para esse texto que nós lemos, a gente vai perceber que o poder no casamento não é um poder para dominar o outro, não é um poder para dominar a nossa esposa ou o nosso marido a partir das nossas vontades, mas poder, de acordo com a palavra de Deus, é um poder que nós temos para servir o outro. É esse o grande ponto do Evangelho. Poder é poder para servir. Não é para colocar-se no centro, mas é para tirar-se do centro e colocar o outro na frente das nossas vontades. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou, foi isso que o apóstolo Paulo falou quando em Filipenses 2 disse que ele mesmo sendo Deus, ele não tomou o fato de ser Deus, mas ele negou-se a si mesmo e ele se entregou por nós. Entregou a sua vida para se sacrificar, dando ela como sacrifício vivo no nosso lugar. Portanto, a ideia de poder à luz do Evangelho é totalmente diferente daquela que pensamos ou construímos, que aprendemos em onde estudamos, com a nossa família, com as camadas culturais que a gente já viveu. Poder é poder para servir, e não as nossas próprias vontades, servir o outro. A gente somente vai aprender sobre servir o outro, sobre esse poder, à luz da palavra de Deus, quando a gente também entender que não depende de nós. Essa capacidade de servir não vem da nossa força, não vem do quanto a gente é bonzinho, não vem da força do nosso diploma, não vem do quanto você tem dinheiro para ajudar os outros. Eu e você só vamos aprender a servir e então entender o que é poder pelo Evangelho, quando a gente entender que esse poder vem da capacitação do Espírito Santo na nossa vida. E que nós teremos, então, a partir disso, a capacidade de encarar qualquer desafio, inclusive nos nossos casamentos. Vamos olhar para o texto e a gente vai entender um pouco disso daqui. O apóstolo Paulo, nesse capítulo que eu li com vocês, vai apresentar 3 verdades muito importantes para a gente aqui. E essas verdades vão falar comigo e com você sobre essa ideia de poder subversivo que tem a ver com servir ao outro. E a primeira verdade, ela começa um pouco antes, nesse capítulo que nós lemos, já no capítulo de número 4. Se você está com a sua Bíblia aberta, você verá que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios, eles são como se fosse um único capítulo. Não existe uma divisão ali, com inclusive um tema, separando essas perícopes. É como se fosse um único texto ligado ao capítulo 4 ou ao capítulo 5. E isso é curioso, sabe por quê? Porque no capítulo de número 4, se você virar a sua página, você vai entender que o apóstolo Paulo ele está falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Logo no começo do capítulo 4, Paulo vai falar sobre diversidade, membros diversos que precisam agora, sob a realidade de que são novas criaturas, viver em unidade no corpo de Cristo. Não vivem mais isolados, não vivem mais tomando suas próprias decisões, mas agora eles vivem sobre a unidade, sob essa ideia de um único corpo, muitos membros, mas num único corpo. Agora, a gente precisa combinar que vivendo em um mundo caído e afetado pela queda, lidar com o outro é muito difícil, não é mesmo? Tem uma história que conta, uma história que contam que os porcos-espinhos na era glacial estavam vivendo juntos e aí eles começaram a se machucar com os espinhos uns dos outros e aí eles decidem então se separar, porque o espinho do colega machucava, então não dá para viver se ferindo e se machucando, é melhor a gente se separar. Mas separados, eles começaram a morrer naquela era glacial, naquele frio.
Então, apesar dos espinhos serem difíceis, eles perceberam que era melhor viver juntos, suportando os espinhos uns dos outros, do que sozinhos e morrendo no meio de toda a friagem que aquele mundo tinha propiciado para eles. Mas o apóstolo Paulo fala exatamente disso aqui. Dá uma olhadinha no versículo de número 3 do capítulo 4. Ele, reconhecendo essa dificuldade de viver juntos, ele vai dizer para a gente assim: olha, façam todo o esforço para o quê? Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse esforço tem a ver com essa tentativa difícil, na realidade caída, de conviver com pessoas diferentes, mas que agora a gente precisa ser membro do mesmo corpo. Então eu preciso olhar para aquele cara pálida e saber que ele é meu irmão em Cristo, e eu devo amá-lo apesar de quem ele é. Eu devo olhar para aquela mulher e entender que ela é minha irmã em Cristo. E o apóstolo Paulo fala: esforcem-se. Não é algo fácil mesmo, não é algo que você precisa ponderar-se. Tem a ver com um imperativo: esforcem-se para viver em unidade. E conservem isso como um vínculo de paz entre vocês. Agora, a partir desse versículo, estabelecendo esse chão difícil de viver em unidade, que depende de esforço, Paulo vai falar sobre questões práticas, se você continuar nesse capítulo. E aí, nessas questões práticas, ele vai dizer para a gente que às vezes a gente vai escorregar. A gente não vai conseguir nesse esforço. E ele diz assim: olha, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Cuidado para que nessa tentativa vocês não corram o risco de entristecer a Deus, porque vocês não estão agindo como deveriam. Então, no versículo de número 18, do capítulo de número 5, olha que maravilhoso. Ele vai trazer para você o tronco central desses dois capítulos. O esqueleto está todo aí, mas a coluna desses dois capítulos está no versículo 18. Ele vai dizer para a gente como eu e você, nesse mundo caído, agora, sobre a realidade do reino de Deus, como devemos viver esse esforço para viver em unidade. Olha como diz o versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Então, ele está trazendo uma ideia de que nós não devemos nos embriagar com as coisas desse mundo, não devemos nos embriagar com o vinho. E aí ele faz um contraste com o que nós devemos nos encher, com o que nós de fato devemos nos embriagar. E ele vai dizer assim, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. É isso que ele está dizendo. Ou seja, Paulo está dizendo que a única forma que eu e você temos de viver sob esse mundo caído, na ideia de unidade, apesar da diversidade que temos, lidando uns com os outros, se esforçando para isso, não está na força do seu braço ou da sua capacidade. Lidar com seu marido e com os defeitos que ele tem, ou com os irmãos aqui da igreja, com a sua esposa e com as dificuldades que ela tem, não está no seu controle ou na sua capacidade de ser uma pessoa tranquila. Não, porque às vezes nós não vamos conseguir. Está em você compreender que o poder desse casamento, dessa relação, está em manter-se unido com esforço, na sujeição que o texto pede, mas na capacitação do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz isso na minha e na sua vida. Agora deixa eu te dar um dado curioso. Essa palavra encher-se, esse versículo do número 18, ele traz uma ideia muito importante para a gente, que na leitura do português a gente perde. No grego, essa palavra, esse verbo, ele está num imperativo. E o que isso significa, Jefferson? Significa a ideia que eu e você precisamos ter de que isso é uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção para o cristão. Nós não vivemos mais guiados pela lógica social, cultural, pela voz do feminismo, pela voz da masculinidade social. Não, nós não somos guiados por vozes.
Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, por aquilo que a sua palavra nos diz. E então, como eu lido nesse mundo caído com gente que me fere, agora que eu sou cristão e que eu vivo pela graça de Deus? Você não vive mais, Cristo vive em você. E porque Ele vive em você, é o Espírito Santo que te guia. Você não é mais preenchido pelas vozes, você não é mais embriagado pelos vinhos desse mundo. Agora você é cheio, é embriagado de Deus na sua vida. E isso significa que não há como um cristão viver, se não viver pelo imperativo que a Bíblia nos diz de sermos cheios do Espírito Santo. A gente se enche de tudo. A gente se enche de raiva, a gente se enche de rancor, a gente se enche de angústia, a gente dorme bicudo, a gente se enche o nosso coração de muita coisa nas relações que a gente tem uns com os outros, menos do Espírito Santo. A gente faz de tudo para que as coisas sejam preenchidas em nós a partir de valores que nos levam a outros lugares, como Paulo diz, até a libertinagem, por causa das nossas relações afetadas, menos cheios do Espírito Santo. E aí, esse mesmo verbo, ele não só está no imperativo, mas ele também está no presente. Sabe aquela coisa de presente, passado e futuro? Então, ele está no presente. E no grego, quando isso está no presente, significa que é algo contínuo. Não é algo só para o passado. Olha, vocês deveriam ser cheios, agora nem tanto. Vocês vão ser cheios. Não, sejam agora cheios. E essa ideia é de continuidade, é diário, é dia a dia na nossa vida. É olhando para ela, é olhando para ele e entendendo que suportar essas dificuldades com esforço para a unidade não dependerá mesmo de se eu levantei com o meu pé direito ou com o meu pé esquerdo hoje. Depende do Espírito Santo agindo na minha vida todos os dias. E essa não é uma obra que depende de mim também, ser cheio do Espírito. Essa obra é obra dele na minha vida. E ela acontece como, Jefferson? Quando eu sou cheio do Espírito Santo. Dá uma olhadinha no versículo de número 21. Eu e você vamos entender no versículo 21 como eu e você podemos ser homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Não vivendo em experiências emocionais, não vivendo essa ideia de cheios do Espírito Santo, com todo o meu respeito aos irmãos de outras tradições, que acreditam que ser cheio do Espírito Santo é pular, é falar em outras línguas, é ver uma luzinha na minha cabeça, é o irmão que profetiza, é o irmão que tem visão. Não, e nada contra. Mas ser cheio do Espírito Santo aqui significa libertar-se de quem você é. Libertar-se do seu orgulho, do seu egocentrismo, ao ponto de conseguir viver na unidade do vínculo da paz, mesmo quando pessoas te ferem. Como eu consigo isso, Jefferson? O resultado se dá no versículo 21, quando o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você: sujeitem-se uns aos outros e façam isso de que forma? Por temor a Cristo. A segunda verdade importante desse primeiro bloco para mim e para você é que nós devemos viver essa unidade sujeitando-se uns aos outros. E isso não acontece de forma muito fácil, porque isso é radical para a mentalidade moderna, meu irmão. Sujeitar-se tem a ver com essa ideia que a sociedade clama de subserviência, de você se humilhar, de você então se curvar a alguém para que alguém te pise. Isso é quase que humilhante, Jefferson. Como eu vou fazer isso? Como eu vou viver essa unidade, me sujeitando a pessoas que na verdade vão me humilhar, que vão fazer isso acontecer por essa lógica de aproveitamento às vezes? Isso é radical, e a mentalidade moderna clama por autonomia, por direitos, por autoafirmação. Como eu posso, então, compreender que viver em unidade
implica na capacitação do Espírito em me sujeitar a outra pessoa. O apóstolo Paulo vai dizer isso para mim e para você. Olha o final do versículo 21. Por temor a Cristo. Isso muda a lógica, muda a nossa compreensão. Porque a forma como eu e você encaramos temor, ela tem uma perspectiva na língua portuguesa que às vezes se perde. A ideia de temor que eu e você temos é de medo de Deus. Aliás, até quando a gente vai fazer alguma coisa, né, errada, a gente já pensa assim, não, eu tenho temor de Deus. E a ideia é essa, de que a gente tem um medo de Deus, como se Ele fosse nos castigar, como se Ele fosse um carrasco. Mas a ideia de temor a Deus aqui não tem nada a ver com essa relação de medo, em que Deus é um carrasco, um julgador dessa forma. Mas essa ideia de temor a Cristo tem a ver com a compreensão de que nós nos dobramos diante daquele que é soberano sobre todas as coisas e estabeleceu as nossas relações, por mais difíceis que elas sejam, como Ele quer que elas sejam. Ou seja, significa compreender que esse Deus que é soberano sobre a criação, Ele estabeleceu relações que vão ser afetadas pela queda, mas Ele deseja, Ele nos convida, Ele nos chama a viver agora como novas criaturas, unindo-se uns aos outros. Mas vai ser difícil, eu sei. Esforcem-se. Eu estou me esforçando. Como eu consigo ir além? Pela capacitação do Espírito. E como eu consigo ser cheio do Espírito? Dobrando os meus joelhos diante de Deus e reconhecendo que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu sou capaz de dizer: me machuca, me fere, mas viver para a glória de Deus é dizer não para eu no centro, é dizer não para o meu poder, para a minha autonomia, para o meu controle e colocar Deus no centro da minha vida. Perceba que se sujeitar aos outros só é possível acontecer se eu e você antes nos sujeitarmos a Deus. A gente só vai conseguir olhar para o nosso irmão com graça e com misericórdia. A gente só vai conseguir olhar para o nosso cônjuge com graça e com misericórdia, se antes dessa relação acontecer uma relação com Deus. Senhor, eu me submeto a Ti. E quando eu me submeto a Deus, no temor de Cristo, por temor a Ele, eu estou dizendo, é sobre o Senhor, não é sobre mim. Sem o Espírito, sem se submeter a Deus, nossa tendência natural é usar os outros, é acusar os outros. Mas quando eu reconheço quem Deus é e eu me submeto a Ele, eu sou cheio do seu Espírito, capacitado por Ele para fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Eu sou capacitado a perdoar, mesmo quando pessoas me ferem. Eu sou capacitado por Deus a amar, mesmo quando amar é difícil. E aqui eu não estou fazendo uma autojustificação para ambientes de relacionamento que são tóxicos, não. Ninguém deve conviver com ambientes tóxicos, porque isso não tem a ver com uma compreensão de esforcem-se para conservar a unidade. Ambientes tóxicos, eles precisam ser denunciados. Toxicidade tem que ser tratada. Eu estou falando de pecadores que estão insistindo, mas às vezes na sua vida ordinária não estão conseguindo lidar com seus pecados e ainda assim se ferem, se machucam, porque apesar do amor que nutrem um pelo outro, estão vivendo em guerra. Como eu consigo, Jefferson, viver e conviver com alguém me esforçando para conservar unidade no poder do Espírito? E esse poder é sujeição a Deus para que eu consiga me sujeitar ao outro.
Essa sujeição, ela se manifesta de modo especial no casamento aqui, como a gente vai ver. E esse relacionamento mais íntimo se torna reflexo, palco para a relação de Cristo com a sua igreja. Vamos dar uma olhadinha para o texto. A segunda coisa importante, então, para a gente entender, é que se nós somos chamados a nos sujeitar a Deus, cheios do Espírito Santo, conseguimos então nos sujeitar aos outros. Como isso se dá no ambiente mais íntimo, debaixo do telhado, quando as escovas de dentes estão juntas no copinho? Como a gente consegue lidar com o meu marido, com a minha mulher? Olha os versículos de número 22 até 25. Paulo vai trazer essa sujeição para esse ambiente mais íntimo agora. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Sujeitar-se ao seu marido como ao Senhor, ou seja, não é de qualquer forma, pois o marido é o cabeça da mulher. O Senhor está falando sobre papéis aqui, o papel da liderança que o homem tem sobre a sua família, como também Cristo é o líder da sua igreja, é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeição a Cristo, também você, mulher, esteja em tudo sujeita aos seus maridos. Versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e fez o quê? Ele se entregou por ela. Olha o que o apóstolo Paulo está então dizendo aqui para mim e para você que somos casados, ou para aqueles que querem se casar. O princípio da sujeição, ele extrapola a vida comunitária e ele entra no nosso ambiente mais íntimo e doméstico. E aí o apóstolo Paulo diz para as mulheres, sujeite-se ao seu marido. E eu não vou entrar nessa discussão, nessas camadas culturais, nós vamos ver isso nos nossos encontros de quinta-feira, mas eu quero que você entenda o conceito do poder do Espírito nos capacitando a servir o outro e no casamento, fazendo isso de modo sacrificial. Olha que interessante, ele diz, mulher, sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. E lembra do que eu disse, que a ideia de sujeição tem a ver para a nossa cultura como inferioridade? Mas aqui no texto não. Olha que interessante, aqui no texto, o que o apóstolo Paulo está dizendo para essas mulheres é que elas devem se sujeitar aos seus maridos como ao Senhor, e ele vai dizer o seguinte, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha o final do versículo 23, do qual ele é o Salvador. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está falando para que mulheres se sujeitem aos seus maridos, ele não está falando se curvem a eles. Viu, marido? Não é isso. Quando o Senhor está falando por sua palavra para que mulheres se sujeitem aos seus maridos, não está falando de subserviência, não está falando de sim, Senhor, meu marido. O Senhor não está anulando a personalidade, a identidade, não, dessa mulher, para que agora você seja o bambambam. O que o Senhor está falando por sua palavra aqui sobre sujeição ao seu marido como ao Senhor, que é o Salvador da sua igreja, é mostrando a mulher sobre o papel do homem nessa liderança familiar, tal como Cristo é o líder da sua igreja, mas ele é um líder que salva a sua igreja. Salva a sua igreja, e por isso a sua igreja confia no seu Senhor, confia na sua liderança e se sujeita a esse Cristo, se submete à sua vontade, se sujeita a esse Senhor. Então a analogia aqui é muito clara para você, mulher. Você não precisa ouvir as vozes do feminismo que dizem outra coisa, você não precisa viver deslizando nessas camadas, não. Assim como a igreja confia em Cristo, porque Ele é o Salvador que cuida dela, a esposa é chamada a confiar na liderança do seu marido e se submeter a ela, porque ela confia nele. Por quê? Porque Deus estabeleceu ele como líder da sua casa e da sua família. Então, tal como Cristo cuida da sua igreja, tal como Cristo salva a sua igreja e a sua igreja confia nele, você, mulher, deve confiar
no papel que Deus desenvolveu e estabeleceu para o seu marido, porque o papel dele é salvar você, cuidar de você. E se isso não está acontecendo, é porque existe um papel que não está sendo cumprido à luz da palavra de Deus. Então, é difícil mesmo se submeter a homens que não entenderam o seu papel e se submeter a situações que não estão de acordo com a palavra de Deus acontecendo. Quer ver como vai ficar mais claro? Vamos olhar para o que o apóstolo Paulo diz para os maridos. Ele diz ao marido, ele diz o seguinte, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Lembra? Salvador. Uma palavra que também é curiosa aqui, que falta aos nossos olhos, quando a gente olha só para o português, é essa palavra amor. Como Cristo amou a igreja. Quando a gente lê o grego, irmãos, existem algumas palavras diferentes para amor. Não é como a nossa palavra amor, que define todas as esferas de amor, uma única palavra. Existe uma palavra para o amor, que é um amor mais sexual no grego, uma outra palavra grega para definir esse amor que está escrito aqui. Essa palavra amor, ela é a mesma palavra que define o amor de Jesus sacrificial, agape. Essa palavra tem a ver com um amor que se dá sem buscar nada em troca. Não é aquele amor que senta no sofá e fica esperando o prato de comida chegar, sabe? Mas é o amor que se levanta e vai lá fazer. É o amor que se entrega, é o amor que se doa, é o amor que não busca interesse, é o amor que não quer nada em troca. Por quê? Porque Cristo fez isso por sua igreja. Maridos, ame. E ame de que forma? Com um amor agape, um amor que é dado à sua mulher como Cristo a amou, capaz de se entregar por ela, dar a sua vida por ela. Que tipo de amor aqui, Jefferson, Deus está falando? Ele está falando sobre um amor que não é sentimental. Ele não está falando sobre romance, ele não está falando sobre nenhuma outra coisa. Ele está falando sobre sacrifício. Ele está falando sobre uma disposição em se dar, em se doar, tal como Cristo fez. Isso é ativo, isso é cuidadoso, isso nutre, isso protege, isso edifica, isso consola. Mas a verdade, irmãos, é que mulheres possuem grandes dificuldades de sujeitar a homens que, ao invés de dar-se, de ser sacrificial, eles agem com indiferença. Maridos que não ouvem suas esposas, que não dão atenção às suas opiniões ou sentimentos, porque eles acham que são os bambambãs, que eles acham que eles são os verdadeiros donos da palavra. Homens autoritários, que mandam e que estabelecem a sua vontade sem respeito, decidem tudo sozinhos, como as coisas vão ser, finanças, filhos, rotina da casa, e se as coisas não acontecem como eles querem, então eles fazem um bico, e eles ficam bravinhos. Não, meu irmão, não é sobre isso, não é falta de amor prático, não é comparações e críticas constantes, não é sobre isso. Não é negligência espiritual. Você sequer ora por sua família, você sequer ora com a sua família, você não a lidera espiritualmente, você não ora com seus filhos. Fica muito difícil de fato se sujeitar a um tipo de liderança que não é a liderança que eu e você, como homens, fomos chamados para as nossas famílias. E acredite, eu não sou melhor do que você. Eu, essa semana mesmo, disse para o pessoal de manhã que foi tão difícil o meu trabalho e tão sufocante, que quando eu me percebi, eu estava descarregando na minha esposa toda a minha semana difícil. E sobre ela, sem ela ter culpa alguma, eu estava ali vomitando sobre ela todas as minhas complicações e angústias com o meu trabalho, com o tempo, com as coisas. E ela ficou olhando para mim, em pé no sofá, e vocês já sabem, né? Eu sou a parte do bico da relação, e eu fiquei com o meu bicão, bem formado, bem bonito, e ela do meu lado. Eu falei, o que você quer? A gente precisa conversar. Não estou podendo conversar agora, não estou bem. Que tipo de sujeição eu estou esperando? Se eu
como líder da minha família, não estou me sujeitando àquilo que Deus estabeleceu para que eu fosse para a minha família. Agora, o que eu e você precisamos entender sobre isso? Precisamos entender que cada cônjuge é chamado a se sujeitar ao outro, não porque é bom, você não será bom, mas nós somos chamados a se sujeitar ao outro na capacitação do Espírito, por temor a Deus, apesar do outro, apesar de como o outro é. O que nos mostra que, quer sejamos maridos, quer sejamos mulheres, nós não devemos viver para nós mesmos, mas para o outro. E por que eu não consigo, Jefferson? Porque eu acredito no Evangelho apenas com a minha mente, mas ele ainda não está operando no meu coração. Porque eu não consigo cumprir meu papel, porque o Evangelho para mim é só teoria, mas eu ainda não consegui aplicá-lo na minha vida, fazê-lo encarnar no meu coração. Então o casamento, ele vira um campo de guerra, de bicos. Mas o casamento só é viável, meus irmãos, quando ambos renunciam a si mesmos em sacrifício pelo outro, independente do que o outro faça. O problema é que eu e você vivemos a realidade caída sem nos submetermos no temor do Senhor. E por isso não somos cheios do Espírito, somos cheios de nós mesmos. Sem o Espírito, sem temor ao Senhor, o casamento é campo de batalha. A nossa relação com o cônjuge é guerra. Com o Espírito, ela torna-se altar de sacrifício. Eu me sujeito ao meu marido porque eu confio nessa liderança que está disposta a se sacrificar por mim, a fazer tudo por mim. E esse sacrifício, irmão, ele não é vazio. E o nosso último ponto para nós encerrarmos essa noite aqui. Ele tem um propósito. E qual é o propósito, Jefferson? Deixa eu te explicar o que eu quero dizer aqui. Muitas vezes nós desanimamos de fazer coisas porque as coisas não acontecem como a gente busca, não é verdade? A gente está tentando uma promoção, a gente faz o MBA, a gente faz a pós-graduação, faz, mostra para o chefe, e aí ele promove o estagiário. E a gente estava ali, e poxa vida! E aí a gente, mas também agora eu não vou fazer mais 1 hora extra, pode pedir, eu não venho de sábado, a gente é assim. A gente faz as coisas esperando por resultados. Essa é a nossa lógica. Só que como os resultados vão acontecer no mundo afetado pela queda? Você se sujeitar ao seu marido não vai torná-lo um príncipe, não vai converter esse sapinho num príncipe encantado. Você se sujeitar à sua esposa em sacrifício não vai fazer ela ser menos ríspida quando ela for ríspida com você. As coisas podem ajustar o foco dos papéis, mas a gente ainda assim vive num mundo caído e afetado pela queda. Então o que não me faz desanimar, Jefferson, e continuar me sujeitando, mesmo quando o outro continuar errando? Entender que o propósito dessa sujeição não é ver resultados práticos, embora eles devam acontecer, mas é formar Cristo Jesus no nosso cônjuge. É formar Cristo no outro. O poder do Espírito nos conduz a formar Cristo na pessoa que estamos vivendo. No nosso parceiro, na nossa parceira. Não é ela deixar de ser ríspida. E aqui veja, eu não estou dizendo que mudanças não devam acontecer. Eu preciso tratar o meu bico. A Thaís precisa parar de ficar em pé no sofá quando eu fico bicudo, porque essas coisas precisam mudar. Mas por que eu não desisto? Por que ela não desiste? Porque o objetivo nesse mundo caído nem sempre vai acontecer como nós esperamos. Mas vão acontecer coisas, sem dúvida alguma, quando nós, no temor do Senhor e cheios do Espírito Santo, permanecermos cumprindo os nossos papéis até o fim. Olha o que está escrito no versículo de número 26. Esse Cristo que é o modelo para o homem, e é o modelo para essa esposa também se sujeitar, por que ele faz isso com a sua igreja? Olha o que ele fez. Ele se entrega por amor a ela para santificá-la.
É por isso que Cristo se entrega. Não é para que eu e você fôssemos homens perfeitos, porque isso em um mundo caído não vai acontecer. Quando Ele voltar, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e então seremos como Ele é. Mas enquanto a gente vive num mundo caído, ser cheio do Espírito implica em compreendermos uma vida de progressividade na nossa santificação. Dia a dia a gente vai sendo transformado. E é por isso que Ele se entregou, para santificar a gente, para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, usando pessoas, essa pessoa que está do seu lado, o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, para que você seja santificado, tendo purificado. E para que eu santifico e purifico? Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha só o que eu quero te dizer. O poder do casamento é sujeitar-se no temor do Senhor, sendo cheio do Espírito, porque isso nos conduz a formar Cristo no outro. Cristo não apenas ama a igreja, Ele ama com propósito. Qual é o objetivo? Santificá-la, purificá-la e prepará-la para apresentá-la a Ele gloriosa. No casamento, isso também acontece. No casamento e nas nossas relações, isso também ocorre. De que forma? Você é um instrumento que Deus quer usar para a formação de Cristo no seu parceiro, na sua parceira. Há coisas que nosso cônjuge faz e nós detestamos, mas nós paramos de se queixar delas, desde que ele não se queixe dos nossos problemas. É quase um tratado de paz no meio da guerra. Ninguém faz mudanças visando o bem do outro, mas que ninguém mexa nas minhas coisas, ninguém mexa no meu queijo. É isso que a gente faz. Mas isso, meu irmão, não é o que o Evangelho nos convida a fazer. O Evangelho nos chama a transformar momentos de dor em ministério, em propósito. Deus ama o seu cônjuge mais do que você ama. Mesmo nessa relação desgastada que você está, mas Ele se deu a transformá-lo por meio da sua graça, e Ele escolheu você como um dos instrumentos contínuos dessa transformação. Portanto, Ele vai levar você a ver, Ele vai levar você a ouvir e experimentar coisas que você não gostaria, mas que serão o palco do seu ministério, do exercício da sua atuação, para transformar seu cônjuge, para santificá-lo, para purificá-lo e para apresentá-lo a Cristo sem mancha, glorioso, santo e inculpável. Santificação. Naquele grande dia, quando Deus olhar para Thaís, Ele vai falar: e aí, Thaís, foi difícil, né? Que cara difícil aquele. Aquele barbudo não era fácil. Poxa, Senhor, de fato. Mas o que você fez, Thaís, para que ele fosse mais parecido comigo? Ele vai olhar para mim e vai dizer: Jefferson, o que você fez para que Thaís fosse mais parecida comigo? E então, meu irmão, eu só vou poder responder a Cristo se eu compreender que eu me submeti a Ele. Cheio do Espírito Santo, eu me esforcei para viver em unidade, mantendo o vínculo da paz. E por que isso acontece? Para que eu e ela sejamos santificados, purificados, apresentados a Deus de forma gloriosa, sem mancha. Está vendo a Thaís, Senhor? Olha como ela está bonitona. Está mais parecida contigo agora do que antes, quando eu a conheci com 22 anos de idade. Olha como ela é mais bonita.
Olha como o Jefferson está mais parecido contigo. Não foi fácil. Teve vezes que eu até pensei que não ia conseguir. Mas eu fiquei lá, doeu, Senhor, ficar em pé, me senti até constrangida na ponta daquele sofá. Mas eu fiquei. Porque quem deve vencer não é o nosso orgulho, mas é Cristo nas nossas vidas. E por que a gente faz isso? A gente abre mão da autonomia. Olha o versículo 29 e 30. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Por quê? Porque nós não somos mais indivíduos autônomos. Nós somos agora membros de um único corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E então o que acontece? Eles se tornarão uma só carne. Cuidar do outro a fim de que Cristo seja formado nele implica em sujeitar-se ao ponto de ferir o teu orgulho, o teu egocentrismo, a tua autonomia. Mas você faz isso, sabe por quê? No temor do Senhor, capacitado no Espírito, porque você não é mais sozinho, você é uma só carne com Ele. Então você olha para ele e para ela com misericórdia. Tem um pecador diante de mim e eu preciso ajudá-lo a enxergar isso. E Paulo faz isso para mim e para você, lembrando o versículo 32 e 33. Qual é o grande mistério do casamento, Jefferson? É transformar ele num ícone, num totem do Evangelho. Para que o mundo veja, através da sua relação, a relação que Cristo tem com a sua igreja. Olha o versículo 32. Este é um mistério profundo. E qual é o mistério, Paulo? Eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher, e ame como? Agape. E faça isso como você ama a si próprio. E a mulher trate o marido com um respeito, porque ele vai se dar por você. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo que o casamento é muito mais do que indivíduos tentando viver juntos. O seu casamento, aquele que você pretende construir, é um ícone do Evangelho. Mostra para o mundo aquilo que Cristo fez para a sua igreja e agora o que a sua igreja faz em resposta ao que Ele fez por nós. É um sinal visível da aliança eterna entre Cristo e a igreja. E isso significa que o casamento não existe apenas para a nossa felicidade, mas ele serve para a glória de Cristo Jesus. O casamento é palco da graça de dois pecadores que se amam, porque Cristo os amou primeiro. Se você deseja viver isso, apesar das dificuldades que você encontrará, eu quero te convidar a orar. E eu quero te convidar a orando, dizendo uma coisa muito simples a Deus. Tira eu do controle. Tira eu do centro do meu coração. E faz eu viver a minha vida como um palco para a glória do Teu nome. Isso vai custar, vai doer. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E o cristianismo não é para os fracos, não. Mas é para aqueles que decidem, apesar das dificuldades que enfrentarão, engrandecer aquele que fez aquilo que nós não merecíamos por amor. Então diga para Ele: me ajuda a me sujeitar ao Senhor e ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa me sujeitar aos papéis que o Senhor deu para mim e cumpri-los. E quando isso acontecer, faz de mim
um instrumento para formar Cristo na vida do outro. Nas pessoas que estão nessa igreja, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, que o mundo veja Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela certeza de que não estamos desamparados nesse mundo caído. De nós mesmos não vamos conseguir. Será muito difícil. A gente precisa da sua ajuda. E por isso nós nos curvamos em temor ao Senhor. Reconhecendo quem és. Reconhecendo o que o Senhor fez. Reconhecendo o seu amor leal por homens e mulheres pecadores. Nos ajuda na nossa incapacidade. Nos ajuda na nossa limitação, na nossa fraqueza. Nos enche do teu Espírito Santo. E quando nos encher, muda quem somos, muda a forma como olhamos para esse mundo, muda a forma como tratamos os outros, muda as nossas lentes para enxergarmos com as lentes do teu Evangelho. Tira a gente do centro, toma o lugar que é teu na nossa vida, transforma aquilo que precisa ser transformado em nós, e por meio de nós, transforma casamentos, transforma como esse marido está tratando a sua esposa, como ela está tratando o seu marido, que eles se lembrem que o lugar da dor não é um lugar para autonomia, para guerra, mas é palco para exercício da graça, tal como o Senhor fez conosco. E quando isso acontecer, faz-te, forma-te na nossa vida, para que o mundo te veja. É assim que oramos, gratos em teu nome. Amém. Deus abençoe.